De volta com o programa de entrevistas, eu deixei no ar uma pergunta de por que os candidatos a vereador pelo PL aqui em Joinville, a soma desses votos, foi maior do que o candidato Sargento Lima. Tem uma explicação? Olha, eu acompanhei a campanha do Sargento Lima, estive na campanha, ajudei a montar o plano de governo do Sargento Lima, e o que a gente percebeu ao longo dos 50 dias de campanha é que as pessoas elas gostaram do Sargento Lima, né? Só acharam que esse não seria o momento dele, né? Mas gostaram dele. Poxa, eu gostei do Sargento Lima, acho que ele vai ser um bom prefeito no futuro, mas esse agora não é o momento. Então, é uma escolha da população. A gente tem que respeitar, a população decidiu isso e é isso que aconteceu. Muito bem. Vamos falar sobre os teus projetos, os teus conteúdos, né? Vamos falar alguns relacionados, principalmente à questão da educação. Você teve, né, em Brasília, levando o assunto da segurança nas escolas. Isso. Não apenas aqui na cidade, você chegou a ir a Brasília. O que é a segurança na escola, na tua opinião? Olha, Sérgio, o que aconteceu? Logo após aquele atentado em Blumenau, surgiram várias iniciativas, sejam de prefeituras, de governos estaduais, né, de câmaras, ao longo de todo o país. E eu percebi essas ações, e algumas delas eram fazer audiências públicas e reuniões. E aquilo começou assim, poxa vida, mas isso não vai resolver nada. Né? E falava-se muito em sensação de segurança, né? E a gente tem que entender que tem duas coisas distintas. Uma é a sensação de segurança que as pessoas têm, a outra é a segurança real e efetiva. Né? Sensação de segurança não impede ninguém de cometer um crime, só impede alguém de cometer um crime a segurança real. Então o que eu percebi naquele momento? Né? Eu vim da iniciativa privada, né? Eu estive à frente do meu próprio negócio durante 10 anos, e a gente chega em determinados momentos, é preciso a gente sair fora, né, da caixa, como se diz, né? Tem que sair daquilo ali e pensar, né, em coisas diferentes. E eu trouxe essa experiência, né, que tive ao longo desses 20 anos. E qual foi essa experiência? Eu falei assim, vamos fazer algo, vamos olhar para fora da caixa, vamos fazer algo diferente. Não dá só para fazer reunião. Aqui naquele momento eu peguei minha experiência de engenheiro civil e fui fazer o quê? Fui fazer vistoria. Eu propus uma comissão especial, né, de segurança nas escolas, e aí essa comissão foi aprovada. Eu fui instituído como relator da comissão, ou seja, aquele que faria, né, o trabalho manual, né, de diagnóstico. E aí eu propus a gente visitar todas as 164 unidades e qual escolares foi o até o momento desse trabalho. E aí o que a gente fez? Primeiro, a gente identificou várias questões, pontos de insegurança, só que a gente identificou também boas práticas. Então o que a gente percebeu? Poxa, a gente consegue pegar boas práticas que já são feitas por aquele professor, aquele diretor. Destaca algumas. Vou te dar um exemplo. A gente viu em algumas unidades escolares, né, que a própria diretora, ela anotava ali no caderninho, né, quem entrava, por que estava entrando, onde é que estava indo, o que estava fazendo, quando se trocava, né, o turno de pessoas. Então, poxa, esse é um registro que você tem, né, de quem está entrando e saindo da escola. Porque normalmente esses casos estão associados a pessoas que já foram naquela escola, ou já circulavam pelaquela escola. Vou te dar um outro exemplo. Muito se falava em colocar concertinas nas escolas e houve muita resistência. Aquele arame farpado que é todo embolado, assim, rolo. Sabe, mas isso vai ficar parecendo uma prisão, a escola e tudo mais. Né? Não aumentar as grades, vai parecer uma prisão. E aí eu visitei uma das nossas unidades escolares, que ela é toda cercada, né, com aquele alambrado, aquela cerca em losango, né, todinha. Alambrado, deixa as pessoas entenderem o que é isso. Explica como é que é o desenho que eu conheço como alambrado, né? O pessoal conhece como cerca, né? Que é aquele feita de arame, né? Toda em losango. Ah, né? Ok. Aquela tela de arame, como as pessoas costumam falar. Isso. É que eu costumo chamar de alambrado. Tu é engenheiro. Então, aquela cerca, aquela tela de arame toda em volta da escola, com 6 metros de altura. Não tem como tu passar por ela. Não é que não tem. A pessoa... Tem que pegar uns alicates, enfim, né? Mas a pessoa vai despender um tempo. E aí quem tá ali percebe, poxa, peraí, tem um cara escalando aquilo ali, o cara quer invadir a escola, não, porque o cara tá cortando. Então, você tem um tempo de reação. Aumenta o tempo de reação do que simplesmente o cara pular, como aconteceu em Blumenau. E aí eu perguntei durante essa visita para a diretora, eu falei assim, diretora, eu gostaria de fazer uma pergunta para a senhora se sente muito presa aqui na escola? Não. Né, um ambiente escolar, a senhora se sente, tem um clima de prisão aqui? Aí ela falou assim, não tô te entendendo porque você está me falando isso. Aí ela falou assim, eu falei, não, porque a escola está toda cercada e tal, você sabe que eu nem percebi? Então, quer dizer, a solução estava ali. E é uma solução realmente simples, né? Sim, uma solução simples. E simples. É uma solução econômica
E a gente colocou isso no nosso relatório. Aí, então, ao final dessas 164 visitas às quais eu fui em todas as escolas do município de E o Joinville, município tomou essas ideias como por assim? e nós fizemos um relatório. Esse relatório ele fez medidas de curto, médio e longo prazo. Ou seja, medidas que tinham que acontecer agora, medidas que teriam que ser implementadas dentro de um ano e medidas de longo prazo, que seriam o quê? Para as novas unidades escolares. E aí, depois de um ano desse trabalho feito, nós chamamos o secretário de Educação lá na Câmara de Vereadores para ele prestar, né, um esclarecimento daquilo que nós apresentamos, e o secretário falou para a gente, falou assim, olha, aquele trabalho que vocês fizeram, nós estamos agora utilizando para os novos projetos das novas escolas, das novas unidades escolares, ou seja, tivemos um trabalho efetivo. Sim, e aí contribuiu. Exatamente, contribuiu muito. A comissão, que tu já disse que muitas vezes não funciona, acabou funcionando. Sim, é porque eu estava lá para fazer o relatório. William, também tem um assunto, diria, polêmico, apesar de eu já ter a minha posição, que é a internação obrigatória. Desenvolve um pouco isso, que o projeto até foi aprovado. Assim, o que eu percebo, o que a gente vê? Existem dois tipos básicos de pessoas que estão em situação de rua. Aquela que ela foi para a rua por uma circunstância da vida, a família expulsou de casa, perdeu o emprego, a mulher largou dele, né? E ele não tem, ou perdeu, ou não tem mais a sua atividade laboral, não tem mais recursos, não foi quer despejado. Mais, não quer mais ter responsabilidade, não quer mais nada. Eu não estou falando desse, eu estou falando do cara que a vida infelizmente levou, ele não queria estar na rua, mas foi levado. Certo. Esse cara, ele quer sair de lá. Então, a prefeitura faz um trabalho e ela tem essas condições de tirar essa pessoa de lá. Ela oferece todas as condições para a pessoa sair de onde está. Porém, nós temos um outro tipo de pessoa, que é aquela pessoa que escolheu estar na rua. Certo. Porque, em geral, essa pessoa ela quer estar na rua para quê? Para ela fazer o uso de álcool, para ela fazer o uso de drogas. E ela não quer sair de lá. Não. Né? Então, ela está no vício. Então, para essa pessoa, o remédio que nós temos hoje não funciona. Então, nós precisamos de um outro remédio para essa pessoa, que é o quê? É fazer com que ela passe um período sem esse uso, né, de uma substância química, seja ela legal ou ilegal, para ela conseguir ganhar uma sanidade mental, para daí ela conseguir definir o que ela vai fazer da vida. Então, por isso, nós propomos e nós queremos a aprovação do projeto de internação involuntária. Que daí será um centro de recuperação. Isso, aí a pessoa ela foi pega na rua usando droga. Tá lá, usando droga. Mas tá quanto todo tempo ela drogado. fica? Eu não vou entrar em tantos detalhes, que esse assunto é tão amplo, né? Uhum. A prefeitura, no ano passado, retirou das ruas 800 pessoas. Fizeram a sua recuperação e voltaram a trabalhar. Né? Um número expressivo. E tem, inclusive, uma unidade que vai lá, conversa, mas eles não têm força para dizer assim, olha, esse daqui está drogado, esse daqui é violento, enfim, tem várias circunstâncias como tu levantou. E neste caso, agora a prefeitura terá poder, após aprovada a lei, dizer assim, olha, avaliar, dizer, não, você tem que ser recuperado, mas não nas mesmas circunstâncias do outro caso, que tu disse que houve uma tragédia na vida dele e, portanto, ele é fruto dessa tragédia. Sim, certo? Exatamente. Muito bem, em que estado está, em que avanço está isso? Hoje, tanto o meu projeto quanto o projeto que a Prefeitura mandou para a Câmara de Vereadores, hoje estão na Comissão de Legislação, né, sendo analisadas pela comissão. Olha, William, isso agora eu vou dar a minha opinião. Né? As pessoas dizem, não pode, porque, né, enfim, tem uma espécie de condenação que a Prefeitura faz, levando ele à restrição. Não, eu entendo que não. Se for um local adequado, que não é uma cadeia, que tenha como viés que a pessoa deixe de usar a droga, a descontaminação, que a gente fala, né? Por que não? A pessoa já não tem mais consciência. Quem fuma crack perdeu o cérebro. Portanto, ele tem que ser orientado, mas tem que alguém levar ele pelo braço. Não algemado. Conceito de resgate social, que é o que o projeto prevê. Sim, exatamente, é isso que a gente percebe. O projeto da prefeitura coincide com as suas propostas? Sim, ele coincide e consolida o programa de atendimento a essas pessoas em situação de rua. Também tem uma coisa importante que tu fez. A obra do Rio Matias já se arrasta há 16 anos. E agora ela está judicializada. Ou seja, vocês encontraram lá de trás várias falhas. Vamos começar lá
nos primeiros momentos. O que aconteceu, William? Eu fui presidente da CPI do Rio Matias e eu estudei esse assunto a fundo. Então, o que a gente vê? É como um avião que cai. Não cai por causa de um erro apenas, ele caiu por uma sucessão, né, de erros. E o erro já veio desde lá da fase do projeto. Um projeto mal feito, né? E aí pegou-se esse projeto mal feito e resolveu-se então executar esse projeto mal feito. Ele poderia até ser melhorado, mas infelizmente não foi. E aí, de sucessão de erros em erros, nós temos aí a obra do Rio Matias lá parada, né? Agora a Justiça liberou para a Prefeitura fazer a sondagem, né? Fazer os estudos técnicos para reativá-la, mas infelizmente é o que a gente assiste, né? Ainda estamos com esse fantasma, né, dormindo, né? O dragão está dormindo lá no chão. Uma galeria profunda. É. Mas, William, depois que tu estudou nesse tempo todo, o seu trabalho de pesquisa, né, importante, eu, desde o início como jornalista, acompanhando, achava aquilo um absurdo, né? Mas tu acreditas que a obra pode ser continuada no projeto que ainda está em Brasília? Se a obra não for continuada, a Prefeitura de Joinville vai ser obrigada a devolver os 60 milhões de reais que recebeu do governo federal. Então ela tem que terminar a obra. Mas tu não achas que é mais econômico a Prefeitura devolver esse dinheiro, nem que sejam parcelas, do que continuar com uma obra que está fadada ao insucesso, a não funcionar, William? Olha, eu não acredito que seja dessa forma. A empresa, né, que fez o projeto técnico para dar esse tipo de solução, né, ela acredita na solução pelo projeto que apresentou. Eu acredito que nós... Mas tu disse que começou errado o projeto? Não é o projeto da concepção. O projeto que começou errado foi o projeto executivo. Certo. Uma coisa é a concepção do projeto, a outra é o projeto executivo. Uhum. Então, o projeto executivo tinha erros, mas a concepção do projeto, que a ideia em si, ela pode funcionar sim. Só que o que precisa? Precisa sim que uma outra equipe técnica faça avaliação da solução para que ela valide essa solução. Então, isso é necessário, né, que uma equipe especializada faça análise, né, porque eu, sem ser especialista nesse tipo de assunto, eu vi que a concepção do projeto sim é para funcionar. Porém, os projetos executivos estavam errados. Não tinha as interferências, né, não tinha, por exemplo, foi projetado 2 milhões para interferência e foi gasto mais de 10. Eu vou fazer entrevista consigo só sobre o Rio Matias, não tenho dúvida disso. William, nosso tempo está encerrando, eu queria que tu deixasse a tua mensagem final. Olha, eu quero deixar o meu agradecimento, Sérgio, pela abertura aqui do espaço do programa. É sempre um prazer estar aqui conversando contigo. Quero agradecer ao cidadão joinvilense, né, que deu o seu voto de confiança, e faço aqui uma promessa. Pode contar comigo. Entra lá nas minhas redes sociais, Tonese. Pode me mandar um WhatsApp que a gente vai te atender. 479-9723-8106. Estou aqui para servir você. Muito obrigado. Sucesso na tua próxima legislatura. Obrigado. Que a Câmara continue fazendo o seu trabalho, ou de apoio, ou mesmo de oposição. Eu volto com outro programa, com mais entrevistas. Nos acompanhe.